seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seghessi e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Para você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, por favor, inscreva-se e ative as notificações para que você seja informado sempre que a Seiichi Onoye publicar um novo conteúdo. Estando conosco, por favor, ajude-nos a tornar os nossos vídeos muito visíveis, curtindo no botão curtir aqui embaixo, comentando tanto no chat quanto nos comentários aqui embaixo dessa página e também compartilhando. Clique no botão compartilhar, pegue o link, encaminhe para os seus amigos, colaboradores, fornecedores, clientes, enfim, encaminhe para muitas pessoas para que muitos tenham contato com essas boas mensagens transmitidas pela Seiichi Onoye. Bom, hoje nós vamos falar sobre as lições da vida e eu vou utilizar como base o preceito de mesa. Já apresentei aqui na última reunião. Se você quiser saber como é que funciona, como faz para adquirir, clica no card que está aqui em cima, ó, que o pessoal está colocando. Nessa palestra que a gente falou sobre ser indispensável, tá tudo explicadinho ali. E eu vou utilizar uma mensagem, embora não seja do dia de hoje, ela é extremamente rica e tá aqui, ó, mensagem do dia 2. Há sempre uma lição para nós em todos os eventos. Olha, essa mensagem do professor Seiichi Taniguchi é de um livro não traduzido ainda. Essa é uma outra coisa bacana dos preceitos. É do livro que se chama Open the Doors of Your Life, volume 3. E essa informação, essa orientação que a palavra desse dia tem, há sempre uma lição para nós em todos os eventos, é de fundamental importância para todas as pessoas que desejam ter sucesso em todos os empreendimentos da sua vida. Não só nas questões que envolvam investimento financeiro, mas tudo que envolva um empenho. Então, por exemplo, num relacionamento a dois, no relacionamento familiar, no trato com os amigos, na saúde, né? Em tudo, nos estudos, em absolutamente tudo, é preciso compreender que há sempre uma lição para nós em todos os eventos. E aí, eu vou utilizar também como nossa fonte de estudo outros livros, né? Essa frase aqui, que tá aqui no preceito. O preceito tá disponível na nossa livraria, tá, gente? livrariasni.org.br. E eu já vou mostrar outros livros que eu vou trazer aqui para ilustrar ainda mais o estudo dessa noite. Esse aqui, de autoria também do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, Reflexões sobre a Vida. É um livro que fala sobre muitas coisas da vida cotidiana, tá? É um livro que vale muito a pena a gente estudar. Então, Reflexões sobre a Vida, também do professor Seiichi. E esse aqui do professor Masanobu Taniguchi, o Supremo Presidente da Seiichi Onoye, Orações Diárias, o volume 1, tá? O volume 1 é o da lombadinha verde. As 3 obras estão disponíveis na livraria, livrariasni.org.br. Vai lá, pega, bota no carrinho, põe seu endereço que chega na porta da sua casa. E aí nós vamos começar lendo essa explicação que vem logo abaixo dessa frase principal aqui. O professor Seiichi escreve o seguinte: o mundo fenomênico pode ser também considerado como um professor que treina a nossa mente. Quer dizer, não importa quais sejam as coisas que estão acontecendo à nossa volta, certamente elas estão nos ensinando algo. Elas são uma oportunidade para viver uma vida muito mais maravilhosa, aprofundar a consciência de nossa alma e manifestar a imagem verdadeira de forma mais perfeita. Aqui o professor fala que o mundo fenomênico pode ser considerado um professor, logo no começo da explicação. E o que vem a ser mundo fenomênico? Mundo fenomênico é esse mundo em que nós estamos vivendo, é o mundo onde nós nos expressamos, é o mundo onde nós nos manifestamos, tá? Então ele diz que tudo que está acontecendo ao nosso redor, neste mundo de expressão, constitui um excelente professor para a nossa vida cotidiana. É isso que está dizendo num primeiro momento. E aí ele fala que todos os acontecimentos, os relacionamentos, as coisas, as pessoas que nos cercam nesse mundo fenomênico fazem parte do treinamento da nossa própria mente. E por que é tão importante esse treinamento da mente?
Porque nós aprendemos na Seitinoye que tudo quanto está se expressando nesse mundo fenomênico nada mais é do que reflexo do nosso próprio conteúdo mental. Então, se nós tivermos uma mente repleta de impurezas, nós vamos nos expressar de maneira que essas impurezas da mente também se expressem nesse mundo fenomênico. E ao entendermos, ao aproveitarmos, vamos dizer assim, os professores que esse próprio mundo fenomênico nos dá, pode ou não, mas se nós aproveitamos, nós vamos poder com certeza, e se nós não aproveitamos, nós vamos perder a oportunidade de passar pelo processo purificador das coisas que nos ocorrem nessa vida cotidiana, nesse mundo fenomênico. Olha que interessante, tá? E aí eu já vou introduzir aqui então o que está no livro Reflexões sobre a Vida. Esse trecho que a gente vai estudar aqui agora, ele está disponível a partir da página 227. É o último capítulo do livro e o capítulo chama-se O Viver, tá? E o professor Seiichi Taniguchi, ele escreve o seguinte aqui na página 227. As diversas dificuldades que surgem diante de nós não servem apenas para nos fazer sofrer, mas são uma espécie de auxiliar nosso, que faz manifestar a capacidade adormecida em nosso interior. Portanto, se nós expulsarmos é no sentido de não aceitarmos, de rechaçarmos, de repelirmos esse auxiliar, nós não seremos felizes. Se desenvolvermos a nossa capacidade a ponto de não necessitarmos desse auxiliar, ele desaparecerá naturalmente, tá? Aqui tem uma coisa interessante, porque muitas vezes nós pensamos que uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de sucesso, seja uma vida em que nenhuma adversidade, nenhum desafio nos seja apresentado. Mas o que o professor Seiichi está querendo dizer para nós é que as adversidades, as vicissitudes, as dificuldades não surgem na nossa vida como um castigo divino, né? Ah, Deus está me dando esse castigo, essa provação, esse sofrimento, oh, minha culpa, minha culpa. Nós da Seitinoye não recebemos as dificuldades, as adversidades dessa forma. Nós entendemos que quando surge uma determinada dificuldade na nossa vida, um desafio a ser transposto, está na hora de manifestar uma capacidade que nós já possuímos, mas que está adormecida no nosso interior, porque tudo está tranquilo, tudo está agradável, tudo está muito favorável. De fato, se nós formos observar a nossa vida cotidiana, quando nós temos uma vida em que tudo está no seu lugar, vamos dizer assim, que nada esteja acontecendo de forma desafiadora, né, ou tirando o nosso sossego, a nossa paz mental, a gente não se esforça muito, né? A gente simplesmente continua vivendo na inércia, naquele ritmo de todos os dias. Geralmente, quando nós mudamos uma determinada conduta, é porque a vida nos impõe algo que nos faz sair desse estado agradável, desse estado cômodo que nós estamos até agora. Isso pode ser em qualquer sentido, viu, gente? Pode ser no relacionamento, pode ser na saúde, não é verdade? Quantas vezes a gente só muda um determinado comportamento que muitas vezes sabe que deveria ter mudado já, mas a gente só muda quando vai lá ao médico, faz aquele exame de rotina, por exemplo, e detecta que tem alguma coisa que está fora aí, que ultrapassou a linha limítrofe, vamos dizer assim. E só aí é que a gente vai se virar, vai se mexer para sair daquele estado confortável de até então, né? E aí o professor, ele nos faz uma ressalva. Muitas vezes a gente não quer passar por esse estado, por essa situação que nos tira dessa zona de conforto, dessa comodidade que nós já estamos habituados. E aí ele fala que quando a gente tenta fugir, seria muito parecido, por exemplo, com um atleta que se exercita no salto com varas, chegar num determinado ponto, né, em que o sarrafo é aquele objeto, né, aquela linha, aquela vara que é colocada
na horizontal, numa determinada altura, qual é o objetivo do saltador com vara? É justamente ultrapassar limites cada vez mais altos que são impostos nessa competição. E aí o professor fala que quando a gente tenta fugir de uma adversidade, fugir de uma dificuldade da vida cotidiana, é como se a gente fosse o atleta do salto com varas que chegasse diante do obstáculo e vendo muito alto colocado o sarrafo, dissesse para as pessoas ao redor, tira esse sarrafo daí, eu quero pular sem sarrafo. E aí o professor fala, pular sem sarrafo não exercita toda a força que um saltador com vara tem, tá? E aí, só continuando aqui a leitura do professor, na página 228, o professor Seitz escreve o seguinte: à primeira vista, parece ser algo maravilhoso que todos os seres humanos sejam iguais e que não haja dificuldades no ambiente. Mas, na realidade, isso não é nada bom. Muito pelo contrário. O mundo de hoje, no qual podemos desenvolver à vontade a capacidade latente em nós através do esforço, é muito gratificante e nos proporciona a alegria de viver. Ou seja, se fosse para a gente simplesmente decidir as coisas na base da sorte, né? Vamos aqui jogar uma moeda para cima e ver quem ganha simplesmente na sorte, nós jamais estaríamos desafiando ou puxando para fora, extraindo o potencial que já está no nosso interior. E aí o professor fala, à primeira vista pode parecer algo maravilhoso que a gente não se esforce, que não tenha nada parecido com uma competição da vida cotidiana, mas na realidade isso não é bom, porque nós não vamos puxar para fora todo esse potencial. E aí mais um pouquinho adiante ele escreve assim, esse esquema de vida, ou seja, esse esquema de vida em que a gente tem que sobrepujar os hábitos anteriores ou sair, ultrapassar a zona de conforto, a comodidade, é desse esquema que ele está falando, tá? Ele diz aqui, esse esquema de vida é necessário para que o ser humano sinta alegria, sendo muito importante que todos reconheçam a capacidade infinita existente no interior de cada um. Quem reclama desse maravilhoso sistema de Deus não são aqueles, quem reclama desse maravilhoso sistema de Deus são aqueles que desconhecem a capacidade infinita que está em si, latente em si, ou são aqueles que não querem sentir alegria. Por que o professor está falando sobre a alegria relacionada à dificuldade e à adversidade? Porque quando nós transpomos esse desafio, ou seja, quando nós ultrapassamos o limite daquele sarrafo que a vida está colocando cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto, nós sentimos profunda alegria de termos vencido a nós mesmos, de termos ultrapassado aquilo que em algum momento pareceu para nós absurdo, impossível, inalcançável, intangível. Isso dá alegria para nós. Ninguém precisa falar nada. A gente se sente feliz. Olha, eu me superei. Nossa, eu jamais pensei que conseguiria. E não é que eu consegui. Meu Deus, já valeu a pena simplesmente por ter conseguido ultrapassar uma linha que parecia intransponível para mim. É isso, é daí que vem a alegria. E tem outra coisa, o professor está deixando claro aqui, que quando a gente procura fugir das dificuldades, das adversidades, desses desafios que a vida nos coloca, geralmente é porque nós nos imaginamos inferiores a esse desafio. Ou seja, existe lá um sarrafo numa determinada altura, mas a minha capacidade está abaixo desse sarrafo. Tudo bem, se nós avaliarmos de forma fenomênica, ou seja, aquilo que já está manifestado, talvez a gente ainda não tenha mesmo essa capacidade infinita de transpor esse sarrafo que a vida nos colocou numa determinada altura. Mas algo que nós precisamos compreender é que todos nós somos filhos de Deus.
E ser filho de Deus significa acreditar que no seu interior você possui a mesma força, a mesma capacidade de Deus. E Deus é um ser que não é limitado, ele é infinito. Portanto, a força, a sabedoria e a capacidade de Deus também são infinitas. Enquanto você procura saltar do sarrafo, utilizando uma capacidade que fenomenicamente só está manifestada até aqui, naturalmente você só vai chegar até aqui. Mas quando você buscar e extrair do seu interior a capacidade infinita, então sua medida será muito superior à altura do sarrafo, porque a sua altura pessoal será o infinito. E o infinito é muito maior daquilo que é limitado por um sarrafo que a vida traga, tá? Olha como é rico, gente, como é bom viver, como é maravilhoso viver. E aí o professor, ele fala que o simples fato de viver já nos garante muitos aprendizados, né? Mesmo que a gente aparentemente não esteja aprendendo nada especificamente, mesmo que a gente só esteja vivendo a vida, muitas coisas estão sendo trazidas para nós enquanto aprendizado, né? O professor diz aqui, ó, o mundo fenomênico pode ser considerado como um professor. Ou seja, os nossos professores da vida estão em todos os lugares, estão em todas as situações. Na página 229, o professor Seiichi Taniguchi escreve assim: viver é aprender. Ou seja, essa vida é de fato uma escola. O tempo todo nessa escola da vida, sempre que estamos vivendo, se você está vivo, você está vivo? Você que está vendo essa palestra, você está vivo? Espero que esteja, tá? Se você está vivo, o aprendizado já está acontecendo. Se nós estamos vivos, o aprendizado já está acontecendo. Por isso que ele escreve, viver é aprender. E aqui mais adiante ele pensa assim, ó, ele escreve assim: muitas pessoas pensam, isso está na página 229, muitas pessoas pensam que aprender consiste em acrescentar algo de fora. Mas não é isso em absoluto. A aprendizagem é um processo no qual a imagem verdadeira, ou seja, o divino que já existe no seu interior, tá? Vamos lá de novo. A aprendizagem é um processo no qual a imagem verdadeira vai se manifestando fenomenicamente, ou seja, o infinito, a capacidade infinita, o divino do seu interior vai se manifestando gradativamente, vai se expressando gradativamente. Por isso vai se manifestando fenomenicamente. Aí ele diz assim: se não existir algo de bom em nosso interior, por mais que alguém tente nos ensinar algo de fora, jamais o conseguirá. O processo da aprendizagem é manifestar aquilo que já existe no interior da pessoa. Outra coisa importante aqui da gente dizer é que todo ser humano é fundamentalmente bom. A gente também já conversou disso aqui. Todo ser humano é fundamentalmente bom. Então, quando nós somos ensinados pela vida, todos os aprendizados que a vida nos proporciona, está dando para nós a oportunidade, estão dando, né, para nós a oportunidade de expressar esse bem, essa bondade na vida cotidiana. Então não é que, olha, a vida me tornou alguém melhor. Não. Você sempre foi esse ser cada vez melhor e você pode melhorar ainda mais, né? Esse melhor, qual é a medida desse melhor para o Filho de Deus? É o infinito, ou seja, você já é maravilhoso e pode ser cada vez mais maravilhoso, porque a vida está sempre em movimento na direção do infinito, tá? Então não é que a vida te torna melhor, é que as lições da vida ajudam com que esse melhor que já está no seu interior venham para fora, essas coisas boas, maravilhosas que já existem no seu interior sejam expressadas gradativamente nesse mundo fenomênico ou nesse mundo de expressão, tá? E aí o professor escreve aqui logo adiante, ó: nós aprendemos uma infinidade de ensinamentos só pelo fato de vivermos. E aprender é para nós a alegria suprema, porque isso consiste em viver verdadeiramente. E o fato de viver é nossa realização. Simplesmente pelo fato de estarmos vivendo, de estarmos convivendo, de estarmos aprendendo, ou seja, exteriorizando a vida que está no nosso interior,
já é para nós o motivo da realização, independente do resultado que nós colhamos, tá? Aqui eu gostaria de abrir um parêntese para puxar aqui a leitura desse livro Orações Diárias, volume 1, como eu já disse no começo. Na página 60 desse livro ele fala um pouquinho sobre competição. E ele escreve assim: a competição não é para vencer o outro, mas para desenvolver a verdadeira natureza de si próprio. É para expressar as inerentes possibilidades da pessoa no mundo fenomênico. Ou seja, a competição é um estímulo. Aqui ele não está escrevendo, eu que estou fazendo esse comentário, tá? A competição ela é um estímulo para extrairmos cada vez mais de nós mesmos. E aí mais abaixo ele escreve assim: não fique obcecado com a vitória ou a derrota temporária. Não se preocupe com a questão vencer ou perder, mas pense o quanto do seu inato Filho de Deus, homem, foi expresso. Reflita sobre quanto a natureza divina latente ficou satisfeita. Questione até que ponto as infinitas ideias da imagem verdadeira foram expressas na fase fenomênica. Até que ponto foi dado vida à infinita sabedoria da imagem verdadeira. E quantas pessoas foram alcançadas pelo infinito amor da imagem verdadeira. Ou seja, ao invés de ficar pensando, eu tenho que ser melhor do que esse, do que aquele outro, ou eu tenho que ser hoje muito melhor do que eu fui no passado. Não! Pense que todas essas situações, todas as dificuldades, as vicissitudes, as adversidades que são apresentadas pela vida são como esmeris para polir o seu valor, o seu brilhante, o seu diamante interior, tá? Então, não é competir para derrotar. Ele escreve aqui no livro também, tá? Orações Diárias, volume 1. Não é competir para derrotar, mas é competir para expressar, competir para dar vida, competir para alcançar. Olha que interessante, ou seja, é você com você mesmo. Quanto mais a gente aproveita essas oportunidades que a vida dá, tanto mais felizes nós seremos. Lembra? Onde está a nossa alegria? Nossa alegria está simplesmente no aprendizado. Independente do resultado temporário que esteja se expressando agora, de vitória ou de fracasso, não importa, isso é temporário, isso muda. Tudo que é fenômeno pode ser modificado. Mas qual é o grande intuito dessa vida? É expressar cada vez mais na vida cotidiana o infinito que está no nosso interior. E aí, olha que coisa bacana, porque às vezes a gente vai passando na vida cotidiana por pessoas que realmente nos incomodam profundamente, né? Tem pessoas que parecem que, olha, Deus criou essa pessoa, Deus colocou essa pessoa no mundo, foi só para atormentar a minha vida. E aí o professor Seit fala uma coisa muito bacana. Ele diz aqui, ó, tá na página 229, voltamos para o livro Reflexões sobre a Vida. Ele diz aqui: devemos conhecer o prazer de aprender. Ao nosso redor existem inúmeros mestres que nos ensinam de tudo com muita dedicação. Quem nos admoesta frequentemente é um mestre mais preocupado em nos ensinar. Sabe o que é admoestar? Admoestar é censurar, é chamar a nossa atenção, é repreender. Então, olha só, eu vou mudar um pouquinho a palavra para ficar mais fácil, tá? Quem nos repreende frequentemente é um mestre mais preocupado em nos ensinar. Quem nos censura frequentemente é um mestre mais preocupado em nos ensinar. Quem nos incomoda frequentemente é um mestre mais preocupado em nos ensinar. E aí, queridos, para nós finalizarmos a conversa dessa noite, eu gostaria de dizer o seguinte: muitas vezes, quando nós estamos ali no meio da dificuldade, da adversidade, daquele desafio que a vida está nos trazendo, nós não temos real noção de qual seja a lição que a vida está proporcionando para nós. Mas mesmo que a gente não saiba qual é a lição e como é que nós vamos empregar esse aprendizado no restante da nossa vida cotidiana, vamos aceitar com amor as experiências que estão sendo promovidas para nós. Por isso que a Seiichi no Iese diz para nós que, independente
de qual seja a situação apresentada, ao invés de reclamar, nós sempre agradecemos. Não agradecemos porque nos resignando, pensando, já que não tem remédio, já está remediado. Não é por isso que nós agradecemos. Nós agradecemos porque realmente acreditamos que não exista acaso nessa vida. E que independente de qual seja a situação que a vida tenha apresentado para nós, que a vida tenha ofertado para nós, ela será, se nós assim compreendermos, uma excelente oportunidade de aprendizado. E já por estarmos aprendendo, já por estarmos vivendo, está a nossa alegria. Por isso o professor, ele finaliza um trechinho aqui, um parágrafo aqui desse capítulo, O Viver, dizendo o seguinte: por mais que algo pareça ser um fracasso, para quem capta corretamente a lição que se encontra por trás dele, esse fracasso se transformará em notável sucesso. Em suma, o que o professor está querendo dizer para nós, mesmo que a gente não entenda qual é a lição, aproveite a experiência. Tudo é uma valiosa lição. Não existe castigo para o Filho de Deus. Nós nascemos para sermos felizes e somos felizes na proporção em que expressamos cada vez mais o infinito que está no nosso interior neste cenário do mundo fenomênico. Queridos, eu vou ficar por aqui. Caso você ainda não tenha feito isso, por favor, deixe seu like e compartilhe esse link com alguém. A gente se encontra na próxima semana. Eu espero por você nesse mesmo canal. Até lá! Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão.